dia, Aline. Bom dia, mulher iluminada, maravilhosa. Tudo bem? Bom dia, como estamos? Bom dia, Rô, tudo bem? Vamos falar um Tudo pouquinho hoje? ótimo, Aline. Que Tudo ótimo. bom! Vamos falar hoje sobre o quê? Vamos falar sobre autoestima, que é um assunto assim, digamos, delicado, né? Porque a autoestima, ela derruba qualquer situação, inclusive, né? Inclusivemente relacionado principalmente ao nosso assunto aqui, né, do empreendedorismo, porque a gente não consegue fazer um movimento assim, alavancando as coisas, se a gente não estiver bem consigo mesmo, né? Eu penso assim. Perfeito. E Rô, você acha que a autoestima ela está ligada à dificuldade do autoconhecimento? Será que a mulher Eu acredito. ela tem dificuldade em se conhecer e por isso gera baixa autoestima? Eu acredito que sim, Aline. Eu acredito no seguinte, tá? Falando, obviamente, da minha experiência. A partir do momento em que a gente se conhece, a partir do momento em que eu aceito as minhas limitações, quem eu sou e quem eu não sou, eu passo a ter uma propriedade melhor sobre a minha pessoa e, consequentemente, né, me aceitando, eu não vou mais ficar me importando tanto com a opinião dos outros, pois eu sei quem eu sou de verdade, na minha essência. Exatamente. Porque uma pessoa nesse estado de baixa autoestima, ela não se sente capaz, né? Ela não se sente capaz de alcançar seus objetivos, ela acha que não é possível para ela, e aí ela tá sempre, né? Aquela pessoa consegue, eu não sou capaz disso. E também tem dificuldade em, às vezes, aceitar as conquistas do outro, né? É, isso tudo não por maldade, né, ou outra coisa assim, porque, por exemplo, tá, eu até escrevi, né, um pouquinho disso na página da Mulheres Iluminadas. O que que acontece? Tá? No meu caso, o que que aconteceu durante muitos anos da minha vida? Eu sempre fui muito persistente, sempre fui atrás dos meus objetivos, eu sempre fui muito, tanto que eu fui era chamada de teimosa na infância, na fase adulta, na adolescência também, porque quando eu queria uma coisa, eu queria porque queria, queria porque queria, né? E achando viável realizar aquilo. E depois eu ressignifiquei e eu entendi que não era teimosia, e sim persistência. Então, eu tinha um objetivo, eu tinha um sonho, tinha um objetivo, tinha uma meta que eu ia cumprir aquilo, eu ia lá e fazia e realizava. Tá? Ótimo, até aí tudo bem, perfeito. Porém, como eu não acreditava inteiramente no meu potencial, o que que acontecia? Eu simplesmente, na hora de pôr em prática, por não me achar boa o suficiente, ou que eu não estava pronta ainda, eu não colocava em prática. Então, eu fiquei acumulando durante muitos anos muitos conhecimentos, porém, conhecimentos sem ser colocado em prática, de nada adianta, né, Aline? É, de nada adianta. E assim, bom, vou falar agora um pouquinho de mim, né? O que despertou esse lado de trabalhar com as mulheres. Falando da autoestima, né? Comecei depois da minha separação. Queria levar a autoestima para as mulheres, porque as minhas amigas falavam: nossa, você lidou com tudo isso, você consegue estar bem, porque eu acho que nós mulheres temos que nos amar e nos valorizar. E fui fazer curso de manicure para levar autoestima para a mulherada, Rô. Só, Muito. só que eu queria mais. Eu falava assim, não, só a unha ainda não é o caminho. E aí Uhum. fui estudar a estética, fui fazer a parte da estética, fui fazer massagens, fui conhecendo esse mundo. E eu percebi que existe uma carência muito afetiva também nas mulheres com baixa autoestima. E foi aí
que eu fui fazer o curso de coach e conheci a minha sócia hoje, a Rosângela, no curso, porque nós estávamos no mesmo propósito. Gostaríamos de trabalhar com mulheres e levar essa autoestima, levar o empoderamento feminino. Nossa, fui buscar lá e lembrei aqui quase que não sai. E estamos aqui hoje, né? Sim, Aline, nesse projeto aí tão sonhado, né? Nessa questão aí que é a nossa missão de vida, né? Nós temos uma missão de vida assim de alma, numa junção, digamos assim, né? Você vê, você foi no coach por esse motivo aí, e eu fui no coach também, fazer a formação de coach para um autoconhecimento, para realmente, porque foi lá na formação de coach. Quando eu fui fazer a formação de coach, Aline, na verdade, a minha intenção era, eu quero fazer um projeto, trabalhar com as mulheres, já há anos que eu desejo isso, e por conta dessa minha deficiência de baixa autoestima, não acreditando no meu potencial, eu, né, não dava seguimento. E aí eu fui no coach com essa intenção, eu vou lá no coach, vou fazer essa formação, e a partir de então eu vou começar a trabalhar com mulheres, né? Era o meu desejo e a minha missão. Mas o que eu descobri ali no coach, né? Naquele trabalho aprofundado? No início eu cheguei lá, cabisbaixa, né? E aí foi vindo insights, foi vendo toda a minha história de vida, fui me autoconhecendo ali naquela formação de coach. E no final, todo aquele medo que eu tinha, né, de não estar pronta, ele foi embora. Assim, eu no final, no final ali do coach, eu vi as pessoas pegando o microfone naturalmente, falando e se comunicando. E eu nunca tive problemas de comunicação, de me comunicar, né, com as pessoas. Mas eu sempre tive vergonha de chamar a atenção. E ali no final eu já levantava, eu já pegava o microfone, né? Eu fiz as pessoas assim me olharem, me aplaudirem. Então, para mim aquilo lá foi assim transformador, Aline, transformador. Agora, eu fiquei curiosa aí com uma coisa que você falou. Você foi, né, buscar o coach, aí também, lógico, né, pelas mesmas questões, mas o que ali, naquele momento da formação, assim como eu tive esse insight, né, o que me transformou ali, que eu achei que eu fosse sair, sim, eu saí para ajudar outras mulheres, mas eu fui transformada primeiro, né? O que te transformou ali naquela formação de coach? Olha, nós achamos que nunca precisamos de mais autoconhecimento ou se conhecer, que às vezes, nossa, mas está suficiente, está bom para mim. Só que quando a gente começa a trabalhar as ferramentas, que a gente começa a se conhecer profundamente, porque ali sentado é um autoconhecimento extremo, é você e você. E aí você vê que a gente tem algumas falhas. A baixa autoestima, vamos dizer assim, ela nunca me bateu, né? Nunca, eu acho que eu nunca me lembro de ter ficado tão mal assim, de não querer passar um batom, não sair porque não estava bem, né? Porque a mulher fala, eu não vou sair porque eu não tenho roupa, eu não vou sair porque fulano vai achar que eu não estou bem, né? Enfim, o julgamento do outro não interfere. Pô, sabe? Acho que eu até brinco, porque eu falo que quando eu tinha 14 anos, lá no comecinho, eu trabalhava, né? E quando eu chegava no escritório, tinha um rapaz que ia, ele falava assim para o meu chefe, nossa, essa moça aqui, toda vez parece que está vendo um dentista. Porque eu estava sempre sorrindo. Porque, assim, é aquele eco, né? A gente manda o que a gente quer receber. E o coach, ele me abriu de uma tal forma que a gente precisa estar se preparar diariamente para as coisas que acontecem. Hoje, eu fui em busca, na verdade, porque eu tinha um outro problema de aceitação, mas aí é um outro assunto de um episódio que aconteceu na minha vida e que eu não aceitei, né? Eu fui enganada
fui traída, fui, né? Enfim, algumas coisas. E isso não me abalou, né? Na minha autoestima, enfim, eu só fiquei muito triste e decepcionada, talvez, que foi o fato de eu ter sofrido uma traição de uma forma, vamos dizer, financeira também, né? Sim. Então, isso aí talvez mexeu comigo, era algo que eu precisava, e o coach me libertou disso, que eu precisava confiar, voltar a confiar num próximo, né? Mas é isso. E a autoestima eu fui em busca, mas pelas minhas clientes, essa dificuldade que elas tinham em se amar, o amor próprio, o amor próprio. Então eu acho que nós, mulheres, temos um poder incrível, incrível, extraordinário, uma iluminação divina, sem dúvida, sobre nós. Só que precisamos tomar posse disso, né? Sim, inclusive, Aline, pegando esse gancho aí que você está desse assunto, eu me lembro assim muito forte. Eu nunca tive problemas de aceitação minha comigo mesma, né? Tanto que no colégio, né, na adolescência, eu sempre tive assim uma busca incessante, porque as coisas somos mulheres atemporais, né? Então eu sempre tive essa questão: por que que eu não posso fazer aquilo que o homem está fazendo? Por que que eu tenho que me vestir de acordo com o que a sociedade está falando? Por que que eu não posso me pintar, né? Porque eu sou de uma geração, a primeira vez que eu passei uma sombra no olho, eu levei uma surra, né? Porque Sério? mulher decente, uma surra, modo de dizer, uma surra de palavras, uma do meu pai, porque mulher decente não se pinta, era o que se falava no passado, né? E então aquilo tudo me incomodava de uma forma que eu usava assim tudo isso. Existe um fogo, né? Porque a gente tem uma coisa assim, várias mulheres em uma só, na verdade, né? E então isso me incomodou durante muito tempo, mas aí eu era muito namoradeira e namorei muito mesmo, né? Na adolescência, no ensino médio. Então, o que acontece? Tá? Puxa, voltando a esse gancho, aí, pegando esse gancho que você falou. Eu acredito no seguinte: nós, mulheres, precisamos sim nos unir mais, né? De uma forma fraternal, onde uma ampara a outra, não fique disputando com a outra, porque eu percebo muita disputa. O que eu percebia nessa minha época aí de adolescente, tá? Eu tive muitas dificuldades com muitas mulheres, porque naquela época eu usava assim o meu poder de feminilidade, eu usava o meu poder talvez assim até de uma forma exacerbada, né? Eu usava muito um lado e tirava o outro de lado. Então eu usava a minha sensualidade e atraía sim muitos rapazes, né? E as meninas ao redor ficavam tiririca, assim, né? Então, assim, eu não estava afrontando, a verdade era uma só. Eu nunca quis afrontar nenhuma mulher, né? Mas elas se sentiam afrontadas, porque eu acredito numa questão. Dentro de tudo isso, o que acontece? Você se sente se a mulher está com uma estima elevada, ela não vai se sentir incomodada com o brilho da outra, obviamente, né? Quando ela está com a baixa autoestima e ela vê a outra brilhando, ela quer assim, como se fosse uma competição. É o que eu percebia, e nunca foi uma competição, nunca foi, né? Simplesmente você estava mostrando o seu melhor. Eu estava naquela época mostrando, sim, exacerbadamente o meu lado sensual, sim, né? Eu não sabia o equilíbrio, eu não sabia usar o equilíbrio naquela época, eu não tinha esse conhecimento, eu não conhecia. Eu só fui para o lado realmente meu, né? Da feminilidade, da fêmea, de querer, né? Ali atrair, né, o sexo oposto, conhecimento, fase de adolescência,
Mas o que ficou muito claro, né, inclusive agora, né, voltando no tempo, falando com você e puxando esse gancho, foi essa questão da competitividade, que é uma das coisas assim que nós deveríamos abolir, né, das nossas vidas de mulheres, e trazer mais a parte agregar, uma sim ajudar a outra, porque cada uma tem o seu brilho próprio, cada uma tem a sua iluminação própria, né? O que você acha disso, Aline, que eu te falei? Perfeito, Rô. Eu acho que não é nem a pessoa pensar que é uma competitividade. É porque quando a pessoa ela está com a baixa autoestima, ela enxerga só lado negativo nela, só lado negativo. E aí aumenta a autocrítica dela, porque ela vai criticar. Nossa, por que ela se veste assim? Nossa, como ela é aparecida. Mas por quê? Porque ela não consegue se enxergar. Ela não consegue valorizar o que ela tem de melhor. Então, ela vai criticar o outro de uma forma negativa. É verdade, muito Entendeu? verdade. Porque aí ela Né? tem falta de confiança, ela tem o medo, ela tem aquela crença de achar que ela não vai conseguir nada. Porque é aquela história, Rô, quando entra a baixa autoestima em alguém, ela passa a olhar o jardim do outro. Ela foca tanto no outro que o jardim dela seca. E aí, para recuperar, é trabalho de formiguinha, porque o nosso trabalho é elevar a autoestima da mulher. Mas eu sempre digo, ela precisa querer. Né? Se ela continuar a olhar só para fora e não olhar para dentro dela, ela tem que aprender a se olhar no espelho, eu falo, né? A gente tem que aprender a... Eu, de manhã, eu tenho um ritual, que meu marido, ele morre de rir comigo. Ele fala assim, essa mulher é meia doida, né? Porque eu me olho no espelho, posso estar, assim, para o outro, feia, né? Nossa, como ela está meio malacafenta hoje. Às vezes eu costumo falar aqui em casa. Mas eu me olho assim e falo, gente, como eu tô linda! Bom dia! Como eu sou maravilhosa! Então eu já inicio o dia falando como eu estou linda, como eu sou maravilhosa, né? Que aí também é uma outra ferramenta que nós temos no nosso curso, né? De Sim. empoderamento feminino. Então, e, e a gente trabalha muito isso, né? Mas é isso, é o lado emocional. A mulher, ela é uma pessoa que eu falo que é uma caixinha de surpresa, né? A gente tem que estar equilibrado com o nosso emocional também, porque isso pode nos afetar. De repente, essa baixa autoestima vem desde criança, Rô. Sim, eu A acredito muito comparação, nisso. a comparação de filhos, o pai, claro, os nossos pais, né? E os pais dos nossos pais não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Por isso que a mulher ela tem que estar sempre. Eu falo que, gente, não é porque nós fazemos, não é porque é nosso trabalho, mas nós temos que estar em grupo de pessoas que querem o mesmo objetivo, de pessoas que nos eleva para cima, né? Que dá um up, Rô. Sim, eu acredito nisso, Aline. Bom, tanto acreditamos nas mesmas coisas que estamos juntas no mesmo, né, no mesmo projeto, tentando passar a nossa experiência, né? Eu creio muito nisso, né, Aline? São as nossas experiências que nos trouxeram até aqui, são as nossas dores que fizeram com que nós nos encontrássemos, né, em algum ponto e assim, a partir do momento em que eu escolhi me autoconhecer, que eu escolhi dar um passo adiante, né, que a gente fala em salto quântico, cada pequeno progresso é um salto quântico. Se eu realmente né, deixa para lá, né, tudo bem, eu nasci assim, né, aí vem a síndrome da Gabriela, né, eu nasci assim, vou morrer assim, eu cresci assim, e aí o que acontece? Eu não teria tido a oportunidade de conhecer tantas pessoas, né, maravilhosas, tantas mulheres iluminadas, não teria a chance de conhecer
você ali na formação do coach, nós não estaríamos aqui hoje nesse bate-papo, passando as nossas experiências, né, para tantas mulheres iluminadas aí que estão, cada uma delas tentando se mover, tentando da sua forma, dar o seu melhor, né? Então, a partir do momento, exatamente, a partir do momento em que a gente se encontra, ou se, né, no meu caso, eu digo que foi um reencontro comigo mesma, né? Eu tenho esse mesmo ritual, né, que você, inclusive, assim, eu ainda passo um batom e beijo o espelho. E falo, eu amo você, e me olho, eu te amo exatamente do jeitinho que você é, cada célula do seu corpo, né? Nós mulheres temos uma questão, né? A gente nunca está 100% feliz assim com a aparência. Então a gente, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Aí eu me olho no espelho, bigodinho aqui chinês, podia dar uma melhoradinha, né? Mas assim, isso vai dando um ânimo, não que isso interfira, né, na pessoa que nós somos, na nossa essência, na nossa coisa de alma. São coisinhas que nós mulheres, a gente está sempre querendo dar uma melhoradinha para estar, principalmente aqui, né, falando com vocês em frente às câmeras, dá um upzinho, né, Aline? Afinal de contas, né? Eu fiz 52 anos no mês passado, né? Então, assim, eu falei, opa, deixa eu dar uma mexidinha aqui, alguma coisinha. Mas o que eu percebo? Que nada disso, essas mexidinhas não são relacionadas com insatisfação que mexe com a minha autoestima. Não, a minha autoestima está aqui. Eu sei quem eu sou, eu me empoderei de mim, da pessoa que eu sou. Mas, né, quero sim dar umas mexidinhas para estar sempre melhor comigo mesma. E você, Aline, você tem alguma coisinha aí que você quer mexer, que você fala, eu estou muito legal aqui, mas se eu mexer nisso daqui, eu acho que eu vou gostar. Rô, eu falo que envelhecer, todos nós vamos envelhecer, né? Mas a forma que escolhemos envelhecer, né? Claro que tem aqui, ó, até preciso fazer uns retoques. Eu gosto muito do microagulhamento, então preciso fazer aqui uns retoques, e, enfim, porque eu acho que o rosto, eu me preocupo muito com o rosto, na verdade, sabia? Né? Eu gosto de estar bem, enfim, e sempre o corpinho também, Rô. Eu gosto de vez em quando fazer uma dieta. Nem fala, porque eu tô nela, né? Eu tô nela aqui. Eu acho que mulher, por causa dos hormônios, nunca sai da dieta. É verdade. A gente tem essas oscilações, né? Sim, a gente tem aqueles picos. E é isso, acho que a mulher ela tem que, mesmo com todos esses altos e baixos, porque nós temos aqueles, eu brinco, os emojis que tem, a gente consegue vivenciar todos num dia só, né? Nossa, é verdade, Aline. Então, ainda mais a mulher que trabalha, que tem filho, que é esposa, até a dona de casa, né? Tem cliente minha, vou falar aqui um pouco tem cliente minha que fala assim, Aline, tem domingo que eu não tiro nem o pijama. Eu falo, como assim? Não tiro o pijama, né? Eu acho que a mulher, quando ela se acorda, ela tem que se empoderar, tem que se arrumar, mesmo que vá ficar em casa. Você acha, Rô, que o marido ia gostar de ver uma mulher de pijama o dia inteiro? Eu acredito que não. Pelo menos o meu marido aqui não gosta muito, não. Então a gente tem que aprender a estar, né, arrumada dentro de casa, pronta para sair a todo momento. Você sabe que você falou uma coisa agora, Aline? Eu acho que muitas mulheres podem se lembrar disso. Lembrando aí da novela, enfim, do Caminho das Índias, e elas falavam muito isso, né? Que a mulher, eu não lembro, uma dessas novelas aí, enfim, que acho que as árabes, na verdade, né? Que elas se arrumam para ficar dentro de... Elas ficam lindas e maravilhosas ali dentro do ambiente de casa, né? E eu achava aquilo tão bonito, tão lindo, porque, não sei, assim, né, pelo fato de morar num país tropical, você veja que eu aqui morando na praia, que faz muito calor, né, eu sei que está fazendo calor no Brasil todo, mas aqui está um calor absurdo. O que acontece?
né? Você meio que se larga, né? Põe os cabelos para cima e começa a suar e põe uma roupinha qualquer. E isso não tem nenhum tipo de problema, né? A partir do momento em que você está empoderada, que sabe, não, é só um calor e eu preciso ficar mais à vontade. Só que a partir do momento em que você está treinando, né? Porque eu acho que é um treino também, isso daí. É um exercício de ir lá, se beijar, se olhar no espelho e falar eu te amo, e vai se empoderando, né? E então, se você existe, eu acho que essa diferença entre você estar de bem com você mesmo, estar tranquilamente lá vestida, mais de uma forma mais casual, digamos assim, com aquelas roupinhas de casa, e a outra que é se largar do tipo, eu vou ficar de pijama o dia inteiro, porque, nossa, por que que eu vou me arrumar? Para que eu vou me arrumar, né? Então, eu acho que tem essas duas questões para se pensar. O que está acontecendo? Estou entrando numa leve depressão, não quero me arrumar porque não adianta, né? Eu estou me sentindo um lixo mesmo, ou simplesmente porque vou ficar à vontade, né? Porque está muito calor. Precisamos entender essas questões. Eu, assim, eu tive depressão, né? Uma depressão profunda há alguns anos atrás, e eu lembro, é uma coisa assim muito, é um outro assunto, né? Nós vamos conversar outro dia, mas assim, falando dentro do tema da autoestima, aquela coisa que você não quer nem escovar os dentes, sabe? Se você acordou, nossa, acordei mais um dia, para quê? Né? Sem objetivos. Porque eu acho que a autoestima tem muito a ver com os seus objetivos de vida, né? Porque isso te dá uma energia renovada quando você sabe onde você quer chegar, você entende o que te faz feliz, você tem vontade de tirar o pijama, por exemplo, e começar uma ação. Caso contrário, baixa autoestima, você não tem um objetivo, você não vê um cenário diferente ali na frente, então isso acaba te empurrando cada vez mais para o fundo do poço, para a depressão, e aí realmente trabalhar essa relação, né, da autoestima fica meio conturbada, né? E falando, aí você falou de acordar e não ter vontade nem de escovar os dentes, né? O que acontece? Essa quarentena, vamos ter que falar na quarentena, né? Essa Sim, com quarentena certeza. abaixou demais o padrão vibratório, sabe, das mulheres. Porque Sim. em casa, com filhos. Então, eu sempre falo, eu tenho 2 filhas, meninas, então eu falo assim, meninas, eu tenho que ser o exemplo, Rô. Nós, mulheres, temos que se policiar um pouquinho também, porque a gente está Sim. passando, né? Passando para os nossos filhos. Acabamos sendo o exemplo. Então, tá sem vontade de escovar os dentes, sem se arrumar, faz sem vontade mesmo. Até virar um hábito. Porque tem que trabalhar isso e isso tem que virar um hábito. Porque senão acontece igual você, querer quase chegar numa depressão. Porque a gente vai deixando, eu vou me largando um pouquinho hoje, aí amanhã eu me largo um pouquinho mais. E aí, de repente, a gente está cavando o nosso próprio poço com isso, né? Eu vou me largando um pouquinho hoje, vou me largando um pouquinho amanhã. E aí, quando você vê, já está no fundo do poço. E para sair? Muitas não conseguem. Então, a gente tem que ir um pouquinho de cada dia, mesmo sem vontade, né? Eu posso falar uma coisa para você, Aline, do que aconteceu exatamente para mim, né? Só um pequeno resuminho, né? Realmente, por que veio a baixa autoestima? Eu já não estava feliz, né, no meu segmento, no meu trabalho, situações conflituosas, porque uma coisa desencadeia a outra, né? Aí vem situações conflituosas dentro de casa, né, o relacionamento, e aí você vai se realmente deixando levar por uma depressão. Se você aí você entra numa cadeia, já estava indo no psiquiatra, inclusive, né? Já estava fazendo uso de medicamentos, porque chega no momento em que sozinha nós não conseguimos. Então nós precisamos realmente de uma ajuda especializada, de um psicólogo,
né, de um terapeuta, de um psiquiatra, no meu caso, porque o psiquiatra vai indicar o medicamento adequado, né? Porque aí já é um quadro orgânico, físico, né? A depressão já mexe com isso. Uhum. Então, o que aconteceu? Teve um dia, tá, que é bem assim interessante essa parte, porque casa com o que você está falando, com o nosso assunto de hoje. Uma amiga minha, a Celeste, ela foi em casa, né, e me chamou lá, eu estava deitada, eu ficava deitada praticamente o dia inteiro. Nossa. E eu tava de licença, né? Tava de licença lá no banco e ficava deitada. E aí ela perguntou pro Paulo, né, no meu marido, e ele foi lá e falou: a Celeste tá aí. Eu falei assim: fala para ela que eu né, não vou descer, eu não quero, não queria falar com ninguém. E aí ele falou: então vai lá e fala você mesmo, eu não vou falar, né? E aí aquilo, olha, você vê que a raiva nesse momento também dá um up, né? Imagina. E aí eu fiquei com tanta raiva e desci. E ela falou assim: ah, eu só vim ver como você tá. Faz tempo que a gente não se fala, né? E nós éramos muito amigas. Eu falei para ela: ah, tá tudo bem. Falei: tá tudo bem, né? Por falar. E aí ela falou assim: olha, amanhã eu tô frequentando uma clínica estética especializada, né, no tratamento corporal, super bacana, onde tem médicos, dermatologistas, esteticistas e tal. Ah, vamos, só para você, né, sair um pouquinho, vamos com a gente. Era ela e uma amiga, uma vizinha. Eu falei assim, não sei, né, vamos ver. Ela falou assim, ah, vamos, né. Aí ela ficou. E eu, né, naquele momento, eu pensei assim, tá, eu vou, mas já falei para ela, eu vou, mas estou pensando, não vou não, amanhã eu dou uma desculpa, né. Mas quando chegou no outro dia, ela, né, eu fiquei pensando, poxa vida, né, ela veio aqui, uma das pouquíssimas pessoas que se importou, que veio aqui, eu vou, nem que seja para agradecer o fato dela ter vindo falar comigo, né? E ali começou o início da minha volta, né? Porque aí foi a partir de então que eu comecei a fazer curso de autoajuda, fui fazer linguagem do corpo e em si. E foi ali, né? Eu fui conhecer, fui só com elas. Na outra semana eu falei, ah, eu achei interessante o processo, né? Não sei, vou conversar com a médica. Falei com a dermatologista, comecei a fazer um tratamento aqui para acne e foi. E ali começou realmente o início da minha mudança. Sim, ressaltando, né, Aline? Eu fui no médico, não foi uma depressão, porque as pessoas, o que eu vejo muito, né? Ah, depressão é coisa da sua cabeça, vai lá e muda. Gente, é uma coisa muito séria, né? Eu passei por isso, realmente é uma coisa muito séria. Dependendo do caso, você precisa sim, se tratar com médicos, com especialistas, né? Mas existe um conjunto de coisas. Eu quis sair daquilo e eu tive uma ajuda, você vê, de uma mulher, de uma amiga, que entendeu o meu processo. Ela não me perguntou nada, Aline, nada. Ela não me perguntou, ela não falou assim, levanta daí, que você precisa sair e tal, né? Que isso dá muita raiva quando a gente está nesse processo, né? Falando de uma coisa muito pessoal minha aqui, né? Eu estou abrindo para vocês. Dá muita raiva. Porque, assim, a gente não quer, a gente sabe que está ruim, a gente sabe, mas a gente não consegue, né? Não tem a força necessária. E assim, o amor, o carinho da outra mulher, né? Olhando para você, não com piedade, não com piedade, entendendo que você está passando por um processo e que ela só com um amor, um abraço, um carinho, uma atenção, ela pode te ajudar, né? Então acho que se nesse momento, né, alguma mulher iluminada estiver passando por uma situação assim parecida, né, muitas pessoas, viu, Aline, acham assim, ela tá ali, não vou nem chegar perto. Gente, manda um bom dia no WhatsApp, fala, oi, tudo bem, né? Você tá bem? Vai mandando, manda, não quer, não dá para ir pessoalmente, nós estamos numa pandemia, né? Mas vai lá, né? Mostra o teu carinho de mulher para mulher, de entender como a outra pode estar ali lá embaixo mesmo, no fundo do poço, e você pode colaborar para que ela tenha, né, pelo menos um dia assim, dia após dia, eu posso dizer, sabe, Aline? É dia após dia que a gente vai vencendo,
né, esse processo depressivo. Se resgatar, né? Se reinventar, fazer um resgate de nós mesmas. É interessante isso que você falou, Rô. Uma mulher se importou e ela nem perguntou qual era o problema. Exatamente. Eu gosto de falar assim, né? Sempre falo. Não interessa qual foi o problema, vamos resolver. Ficou lá atrás. Como que a gente vai resolver? Não adianta querer achar um culpado agora no meio do fogaréu, né? A gente vai ter que apagar o fogo. A gente vai ter que... Não adianta, porque às vezes as pessoas ficam, ai, mas o que me deixou assim? Claro que a gente tem que pensar para trabalhar, a gente vai ter que lembrar disso, mas já tem um problema, vamos para a solução, né? Vamos começar a trabalhar a solução. No trabalho, no processo, a gente vai lembrar do que aconteceu, né? Da forma que aconteceu, e a gente vai estar num processo de cura, de curar aquela mágoa, de curar aquilo que te fez chegar a esse ponto, né? E é muita coisa, porque mulher, gente, não é fácil ser mulher, pô. Não é fácil. Nossa. Né? Não é fácil, mas se a gente for colocar isso aqui, não é fácil ser mulher, ai, porque mulher é criticada, ai, porque mulher vai para o campo do trabalho, porque a mulher é criticada por outra mulher, né? Acontece muito o julgamento da outra mulher, porque você pode estar bem, mas não melhor que eu. Como assim, gente? Nós temos que nos unir. Precisamos estar bem num coletivo, né? E a gente tem que aprender, né? Nós temos que aprender a valorizar a conquista da outra mulher, né, Rô? Porque às vezes a gente tem do lado alguém que está passando por um processo, que está ali, eu vou fazer, compartilha, ela tem essa empatia de compartilhar com você algo que ela quer fazer. E você falar, não, isso aí não vai dar certo. Poxa, ela se abriu para falar com você. E aí você tem que o quê? Incentivar, né? Só que a mulher fala, poxa, ela vai conseguir isso que ela quer? Não, não vou deixar, né? Então, o nosso trabalho é incentivar, né? E que mais mulheres tenham essa percepção. Vou incentivar. Poxa, ela é a minha melhor amiga. Nossa, ela é minha irmã, né? Seja lá quem for, é mulher, vamos incentivar, gente. Nós já sofremos demais com tantas tribulações do dia a dia, com tanta coisa. A gente não pode se deixar levar por, não vou falar porque eu não sei nem o que passa pela cabeça dessas mulheres, Rô. Porque a gente tem um lado tão positivo que entender um pouco esse lado negativo, né? Que é a baixa autoestima. É a baixa autoestima de falar, de criticar, de julgar. E foi o que nós começamos, né, no início do nosso bate-papo, a falar sobre, né? Isso. E finalizando agora, né? A competitividade, ela é saudável desde que seja uma coisa assim dentro de um âmbito que uma corrida de mulheres, por exemplo, né? Você vai estar participando aí de uma São Silvestre das mulheres, você está competindo com outra mulher, sim. Você está competindo, mas é uma competição, né, em busca da sua própria... Você está vencendo a si mesmo naquele processo, né? Dando um exemplo aí, em cima de uma competição. Agora, no dia a dia, nós não estamos competindo umas com as outras, e mesmo que estejamos, uma vaga de um emprego, sim, gente, tem lugar para todo mundo. Todas nós, né, temos o nosso espaço. Basta para isso você se reinventar, você ir atrás realmente da sua verdadeira essência, entendendo quem você é e não aquilo que falaram que você é. Porque só nós, né, Aline, por mais que eu e você estejamos aqui, né, falando com as mulheres e falando das nossas histórias e dos nossos processos, pode ecoar, vai ecoar. Tenho certeza que vai ecoar em muitas mulheres aí. Porém, esse processo aqui que eu estou te falando que eu passei,
a Aline não vai entender, porque você não passou por uma depressão, né? Então, só que você tem a empatia, né? Você tem esse amor, essa coisa verdadeira de uma mulher para outra mulher, como a minha amiga Celeste fez comigo, só de me olhar nos olhos e eu não estou depressiva, mas ela está, né? Eu posso ajudar de alguma forma. E ela usou do instinto dela, maternal, todas nós temos esse instinto, já nascemos com isso, né, de cuidado, mas não de um cuidado de pegar o problema para si. Ela não pegou o problema para ela e nada. Não foi isso que ela, porque eu também não queria. Eu não queria que ninguém tivesse dó, pena de mim, fizesse as coisas por mim, né? Ela simplesmente me mostrou, eu estava assim, fixa, né, num ponto, e ela de repente me fez virar um pouquinho os olhos numa outra direção, e foi ali que veio a sinapse, e foi ali que começou o meu início, né, da mudança. Então, isso daí que você está falando é perfeito, sabe, Aline? A gente realmente precisa se unir, a gente precisa confiando umas nas outras, no processo de que cada uma tem o seu espaço, né? E se empoderar de si primeiro, né? Que nem aí vem a máscara de oxigênio do avião, né? Se você não coloca primeiro em você, como você vai ajudar o outro, né, Aline? Então, para estarmos aqui hoje, a gente primeiro colocou a nossa máscara. E olha que nós colocamos ela diariamente, né, Rô? Porque o estudo, o aprendizado, ele é constante, nunca acaba, né? Nunca acaba. É verdade. A gente tem que estar sempre se reciclando. Essa coisa que você falou da mulher ela olhar só, né? Algumas mulheres andam também só assim, ó, né? Não consegue, parece que ficou engessada. Então nós precisamos ver que apesar de sermos filha, esposa, mãe, a gente tem um monte de, né? Um monte de adjetivos. Vai para a escola, é a mãe da criança, né? Vem a mãe da Flavinha, a mãe da Giovana. Mas antes de tudo isso, nós somos mulheres, né? Eu sou a Aline. A gente vai perdendo, às vezes, a nossa identidade, né, Rô? Entendeu? Só que eu sou a Aline. Eu sou a Aline, a mãe da Giovana, a mãe da Flávia. A Rô, ela é a mãe do Fê. Esqueci o nome do seu outro filho. Paulo. O Paulo Paulo. Júnior. Então, assim, só que antes dela ser a mãe do Fê e a mãe do Paulo, ela é a Rosângela. E às vezes as mulheres acabam se esquecendo disso. E aí entra mais no nível da baixa autoestima, de uma depressão. Eu não sei, não tive depressão, mas eu faço ideia, porque eu lido com mulheres que chegam depressivas, né? Então a gente tem que dar aquele start, a gente tem que falar, opa, você, quem é você? Fazer aquele resgate, né? E, enfim, é muito trabalho, é muito assunto e é pouco tempo para o tema, né, Rô? Sim, mas podem ficar tranquilas que nós vamos nos aprofundar mais e mais nesses bate-papos aí, né, Aline? Isso. E pedir para as pessoas passarem, né, curtirem, compartilharem, passar por o maior número de pessoas, de mulheres iluminadas aí, porque a nossa intenção é fazer uma egrégora aqui que a gente criou, né, Aline? De estar passando para o maior número de mulheres com as nossas experiências, né? Sempre com muito carinho, com muito respeito por vocês. Aqui a gente não está para impor nada para ninguém, né? Estamos apenas com a nossa experiência, com o nosso know-how aí de anos e anos e anos, cada uma de nós, dentro de uma situação, a gente está passando isso para que vocês saibam que existe solução sim. E autoestima não é só assim, baixa autoestima, sim, vou passar um batom, isso já vai melhorando, né? Esse exercício diário do espelho, né, Aline? Eu me amo, me aceito. Eu tenho o Ho Oponopono, que eu pratico todos os dias, né? Que é um outro assunto aí que a gente também pode conversar, que é uma técnica para quem não conhece, né? Mas eu me amo, eu me aceito e eu me perdoo, né? A partir do momento em que eu comecei a praticar isso, eu vi assim que eu tive um salto, né? Voltando ao salto quântico,
dei um boom, porque eu me amo. Sim, primeiro. Eu me aceito, sim, exatamente como eu sou. Eu sou essência divina, né? Eu sou centelha divina. Deus me fez assim, me criou assim. Então, eu me aceito e eu me perdoo. Eu me perdoo por tantas vezes ter duvidado da minha capacidade, não ter me tratado com o carinho que eu necessitava e procurava nos outros, sem encontrar, porque é um saco sem fundo a gente querer que os outros deem para a gente aquilo que está faltando em nós. Né? Então, eu me perdoo por todos esses momentos. Então, quando a gente entra em sintonia com eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo, as coisas, mesmo que no início você, né, eu não acreditasse, que a gente não acredite, mas ele funciona, ele vai funcionando e a gente vai se acolhendo. Perfeito. Olha, e para você, mulher, vou falar aqui, nós temos um trabalho bem diferenciado, eu e a Rô. Às vezes, muitas de vocês não querem se expor, e tá tudo bem, tá tudo bem. Nós atendemos, né, Rô, privado, nós duas e a mulher. Então, se você quer privacidade, mas quer sair desse buraco que você se encontra, desse fundo de poço, entre em contato com a gente, né? Vamos, a gente trabalha, Sim. vamos fazer um trabalho. Ai, Aline, mas eu não gostaria de aparecer. Quantas mulheres a gente já ajudou? Quantas mulheres já fizeram cursos com a gente, mentorias, mas assim, individuais, porque nós respeitamos também esse lado da mulher, né? Gostaríamos de que fosse em grupo como a gente gosta mais, né? A união faz a força. Mas se você também não está preparada para isso ainda, chama a gente, conversa, porque nós somos mulheres iluminadas e queremos iluminar muito mais, acender aí essa luz, né? A luz apagou? Sem problema nenhuma. Vamos acender a luz e vamos iluminar, iluminar o mundo. Comece iluminando, porque tem que começar iluminando você. Né, Rô? É isso, Aline. Perfeito, perfeito. Estamos aqui, né, de coração aberto, de portas abertas, tentando dar o nosso melhor, né? Nós somos seres humanos também, né, Aline? Se tiver alguma coisa aí, né, a gente também é falha, né? Não estamos, eu digo assim, 99,9% do meu tempo eu procuro estar positivo, tá? Mas, né, existem uns momentinhos aí que, como ser humano, eu dou um up. Mas existe uma grande diferença, né, mulher iluminada? Quando a gente pensa positivo sempre, na maior parte do tempo, é mais fácil. Quando vem o negativo, a gente voltar rapidamente para o positivo. Né? Então, uma coisa chama a outra. Então, é isso que a gente... né, para finalizar aqui, Aline, depois, né, depois você fala, a Aline já fez o convite, eu quero ressaltar esse convite. Venham aqui, entrem em casa, conheçam a nossa trajetória, conheçam a nossa história, conheçam o nosso trabalho, seja lá o que você esteja passando, isso também vai passar, como outras coisas, tá? E no final das contas, você vai sim se reinventar e você vai, dentro do seu segmento, que é o nosso projeto, nós vamos te ajudar, né, a se reinventar, se transformando realmente, trazendo a sua essência para fora de mulher iluminada e fazendo aquilo com que você sempre sonhou, seja lá qual for o seu segmento. Tá? Eu, durante 22 anos, trabalhei no banco e fui muito feliz, muito, muito, muito feliz, me reinventando dentro daquela corporação e dando o meu melhor. Tá? Então, um beijo de luz, um beijo iluminado. Obrigada por passar esse tempinho aí com vocês e até o próximo vídeo. E para finalizar aqui também, bom, a Rô acho que já falou tudo aqui, mas você, mulher, há sempre uma luz no fim do túnel, tá? Às vezes você está pensando, ai, mas meu problema não tem solução, só eu me encontro nisso. Se você olhar um pouquinho para trás, que a gente não gosta muito de olhar para trás, mas se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver que tem mulher que está na situação pior que você.
Então, não fique achando que o seu problema é o fim do mundo, não, tá? Tem solução. Você precisa se permitir, né, buscar esse conhecimento, buscar o autoconhecimento seu, né? Entrar numa competição diária com você. Eu vou porque eu mereço. Você merece o melhor para você sempre. Não importa. Não importa nível, sabe? Ai, mas eu não tenho dinheiro. Vamos ver, vamos organizar isso, vamos se reinventar, vamos achar uma solução para isso também. Só que você precisa querer, tá? Vem, curte a página, tem sempre muita coisa boa, tem novidades, tem aquela palavra, os stories no Instagram, sempre eu acho que vai melhorar alguma coisa no seu dia, eu não tenho dúvidas disso. Então, vem com a gente, né, Rô? Sim, vem com a gente. Estamos juntas e misturadas. Beijo. Gratidão, Beijo. Rô. Profunda.